Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 16, versículo 38, que fala assim: Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados, e deles façam folhas finas de metal. E com essas folhas prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Gente, somente o versículo 38. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui no versículo 38 está dizendo que aqueles objetos ali os objetos do incenso foram consagrados ao Senhor, ok? E a partir do momento que algo é consagrado a Deus, aquilo passa a ser de Deus, aquilo passa a se tornar santo. Aqui na história, tá? Na história de Números, capítulo 16, tem uma parte da história que você vai ver que os levitas se levantam contra os sacerdotes. Ou seja, eles alegaram que pelo fato deles serem também povo de Deus, não existia essa diferença de função. Se nós todos somos povos de Deus, se nós todos somos escolhidos por Deus, então nós podemos também sim ter acesso ao altar. Nós também podemos ter sim acesso aos objetos sagrados a Deus. É isso que estava acontecendo nessa história aqui. Entende? Porém, a gente precisa entender que Deus nos capacita de acordo com as nossas funções. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a vida da outra pessoa. E a gente não pode haver comparações entre eles, a gente precisa respeitar. Porque da mesma forma que Deus tem essa diferenciação entre nós, todos nós agregamos em um conjunto para o reino. Ou seja, cada um tem a sua função e cada função é importante. A gente não pode desenvolver inveja dentro de nós, nem comparação dentro de nós, ok? Perante as outras pessoas. Todos nós somos importantes. Mas em relação aqui ao texto, o que Deus quer passar para nós? A consagração, ela determina o destino. O que é a consagração? Aqui houve-se uma consagração de um objeto, ok? Que virou-se depois folhas, daquele objeto, folhas de ouro, que colocou-se sobre o altar, porque o altar é um lugar alto onde todos viam. E todas as pessoas que olhassem para aquele altar saberiam que aquelas folhas de ouro que estão ali seriam devido aos incensos que foram derretidos e fizeram essas folhas para poder cobrir aquilo lá. Ou seja, aquele altar revestido com aquelas folhas se tornaria um aviso para não desobedecer a Deus, para não desobedecer às ordens dadas pelos sacerdotes que eram levantados porque tinham contato direto com Deus. Então aquelas folhas de ouro ali ficaram como um aviso para o resto da população a não blasfemar contra o nome do Senhor e a não ir contra aqueles que Deus escolheu para cada função. Entende? Só que aqui esses objetos, eles foram, antes de ele ser transformado de ouro, eles foram consagrados. Então, a partir do momento que você consagra algo ao Senhor, o que você está fazendo? Você está entregando aquilo para Deus, ok? Você está dizendo assim, Senhor, eu confio em Ti e eu estou entregando para o Senhor isso aqui em consagração a Ti. A partir do momento que você consagra algo a Deus, além de você entregar na mão de Deus e dar o controle para Ele, aquela consagração ali, pelo fato de você consagrar Ele, está se tornando santa. Então, passa a ser algo diferenciado, passa a ser algo separado, porque você está dando o governo na mão de Deus, você está dizendo para Ele que você está tornando aquilo santo, ok? Que Ele quer que se torne santo perante a consagração, e você está dando total poder sobre Deus agir sobre aquilo ali, que foi o que aconteceu aqui. Aqueles objetos, eles foram consagrados a Deus antes de serem usados. Então, a partir do momento que aqueles objetos foram consagrados a Deus, Deus pode fazer com aquilo ali o que Ele quiser, porque foi consagrado a Ele. Ou seja, foi dada uma liberdade para Deus atuar ali. E assim é a nossa vida. A palavra nos ensina que nós precisamos consagrar tudo ao Senhor. Seja a nossa vida, seja a vida da nossa família, seja o nosso trabalho, seja o que a gente come, seja o que a gente compra, seja o que a gente veste. A nossa vida, ela precisa ser consagrada a Deus. Então, a partir de hoje, quando você for orar ao Senhor, ao invés de você só pedir ou só agradecer, começa a consagrar ao Senhor. Senhor,
Eu quero agradecer pelo dia de hoje, Senhor, eu quero agradecer pela noite de hoje, Senhor, eu quero consagrar esse dia a Ti, eu quero consagrar minha noite de sono a Ti, eu quero consagrar minha família a Ti, eu quero consagrar esse alimento a Ti. Entende, gente? Começa a colocar dentro das suas orações a consagração daquilo que você está pedindo, daquilo que você está agradecendo, daquilo que você quer. Porque a partir do momento que você consagra ao Senhor, você está dando o controle na mão de Deus, você está dizendo para o Senhor que Ele está se responsabilizando por aquilo, ok? Que Ele pode ter o controle, que Ele pode fazer o que Ele quiser, e ao mesmo tempo você está tornando aquilo santo. Então consagre o seu casamento a Deus. Consagre os seus filhos a Deus. Consagre as funções do seu dia a Deus. Consagre o seu trabalho ao Senhor. Mas isso precisa ser feito todos os dias. Conforme você vai fazendo a oração, você consagra aquilo ali que você está dando em oração, oferecendo a Deus ou falando com Deus ali, que seja o seu momento com Ele que você queira consagrar, entende? E você começa a botar a consagração dentro das suas orações. Você vai ver que com o tempo, gradativamente, da sua entrega ao Senhor e do seu relacionamento com Ele, você vai começar a perceber que vai ter um alinhamento. Aquilo que antes ficava meio que vago, ficava meio que solto, ficava meio que uma coisa está aqui, outra coisa está ali, você vai ver que a partir do momento que você consagra, vai haver um alinhamento. Deus vai começar a alinhar as coisas. Por quê? Porque você está dando permissão total para Ele mexer. A consagração é isso. Você está literalmente abrangendo o campo de visão, de trabalho de Deus para mexer. Então Ele vai começar a colocar tudo no lugar. Ele vai começar a alinhar tudo ali. Por quê? Porque aquilo que você está oferecendo para Ele em oração, entende? Ou agradecendo para Ele em oração, consagrando aquilo ao Senhor, você está dando permissão dEle fazer o que Ele quiser. Que a vontade dEle seja feita. Entende, gente? Então a consagração é de suma importância no seu relacionamento com Deus, no seu dia a dia com Deus. A gente precisa entender que a oração tem que ser feita todos os dias, porque Deus nos ensina que precisamos viver um dia de cada vez, ok? Então, se a gente precisa viver um dia de cada vez, é porque cada dia tem as suas atribulações e os seus problemas a ser resolvidos por dia. Então, se a gente precisa viver um dia de cada vez, e cada dia tem as suas próprias tribulações e preocupações para a gente poder viver aquilo ali, então você precisa sim orar todos os dias e consagrar todos os dias aquilo que você tem. Entende? Você se alimenta todos os dias. Muitas coisas, gente, a gente precisa ter por conhecimento isso. Isso é muito importante, tá? Tudo o que a gente come é necessário ser consagrado, independente da pessoa que está te dando. Ok? Independente da pessoa que está fazendo, independente da marca que você usa, ok? Por que que a consagração dos alimentos é muito importante? Porque tem muitos trabalhos que são feitos para as pessoas em termos de maldade que entra pela comida, que entra pela boca. Existem empresas no mundo que são dizimistas de Satanás. Então é necessário que você consagre os seus alimentos ao Senhor. Todas as compras que você fizer, consagre ao Senhor, cancelando pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. Então, toda vez que você orar, independente de ser consagração ou não, toda oração que você fizer ao Senhor, no final fala: eu te agradeço, eu te peço, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Ok? É o nome de Jesus que transforma. É o nome de Jesus que salva. É o nome de Jesus que liberta. Ok? O poder da palavra, da sua oração, ela só vai ter valia se você falar no poder do nome de Jesus. Entende? Nós não fazemos nada. Nós somos meros coadjuvantes numa história inteira. Porém, quem transforma, quem salva, quem liberta, quem consagra, quem protege, entende? É Jesus, é Deus e o Espírito Santo. Então, quando a gente pede pelo poder do nome de Jesus, a gente está selando aquilo que a gente está falando em oração com Deus. Então, consagre ao Senhor tudo o que você fizer, consagre ao Senhor o seu dia, consagre ao Senhor todas as compras, seja de comida, seja de roupa, seja de acessórios para sua casa, tudo que envolve a tua vida, consagra ao Senhor.
Seja os seus filhos, seja o seu trabalho, seja o seu dinheiro, tudo, gente. Deixa Deus governar sobre a sua vida. Deixa Deus ter o controle total da sua vida, para existir um alinhamento, entende? Conforme você for se relacionando com Deus, conforme você for se dispusendo para Ele, tá? Em querer estar na presença dEle, criando esse vínculo de relacionamento e intimidade com Ele, você vai ver que vai existir um alinhamento à sua vida. A sua vida ela vai começar a fluir, ela vai começar a andar. Não, as coisas que estarão travadas, elas vão ser destravadas por Deus. Porque você entendeu que é necessário ter relacionamento com Deus e que Ele precisa ser o governante da sua vida. Ou seja, você entrega o seu controle, o controle que você acha que tem, nas mãos de Deus, deixa Ele governar, deixa Ele fazer conforme a vontade dEle, ok? E você vai sentir em você um alinhamento. Ele vai começar a tirar e a organizar a sua casa, que é você, entende? Então ele vai começar a organizar e tirar e curar e libertar e vai fazer toda a faxina que tem que fazer para você vir a viver os planos do Senhor com maestria, da forma correta. A gente só vive os planos de Deus a partir do momento que nós permitimos dele tratar a gente. Então vai existir o tempo da escassez, vai existir o tempo de deserto, vai existir o tempo de vale, vai existir tempestade, vai existir muitas coisas, muitas dificuldades. Porém, você não está sozinho. Deus está com você o tempo todo. Então, toda vez que você vê que você está esmorecendo na fé, que a situação que você está passando aos seus olhos está difícil, ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, comece a orar e a agradecer por estar tendo a oportunidade de ser tratado por Deus, liberto, curado e salvo, para poder vivenciar os planos do Senhor para a sua vida, para poder vivenciar a promessa e os milagres que Deus tem para ti. Tá bom, gente? Então começa a mudar a forma como você está enxergando. O que está vindo contra você não está vindo para te destruir, está vindo para te impulsionar para viver os planos de Deus. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.